Eu sou Ana Lu, gestora da Atlética Academia para Mulheres, e hoje eu tenho uma convidada, Viviane Ribeiro, que é neuropsicóloga e vai falar sobre o que é a neuropsicologia e qual é a relação com o exercício físico. Seja bem-vinda, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Ana Lu. Vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho então, pessoal. O que seria a neuropsicologia? A grosso modo, ela é uma especialidade, né, dentro da psicologia que vai entender o que acontece na cognição, ou seja, o nosso funcionamento cerebral e o nosso comportamento. Vai fazer uma correlação entre a maneira como estão funcionando ali todos os nossos atributos, né, cognitivos, como memória, atenção, percepção, funções executivas, que são várias, né, questões que acontecem todas ao mesmo tempo e a gente nem se dá conta, e como isso se reflete ou aparece no comportamento. No nosso dia a dia na academia, é muito comum as pessoas se matricularem sempre com o foco no objetivo estético. A estética, ela é muito importante, a gente não pode menosprezar o valor da estética, mas ela é consequência de uma boa saúde. E a boa saúde, ela é consequência do nosso funcionamento cerebral e de como a gente cuida realmente da nossa mente. Qual é a sua opinião sobre isso? É verdadeira, né, essa sua colocação totalmente correlata, né, a maneira como a gente lida no dia a dia, os nossos hábitos, incluindo a atividade física. Isso vai permitir ter mais saúde do cérebro e é o cérebro que comanda o resto do corpo, né? Sim. Então, se o cérebro não está num bom estado de funcionamento, a gente vai ter sequelas ou consequências no dia a dia. Então, por exemplo, uma pessoa que faz atividade física aeróbica regular, frequenta mesmo 3, 4 vezes, ou até todos os 5 dias da semana, né, e faz de uma maneira regular a atividade aeróbica, já é comprovado que vai melhorar a saúde cerebral. Em que sentido? O cérebro, ele é vascularizado, com veias, né, muito pequenininhas como a espessura do fio do cabelo. Então, ele é todo vascularizado. O que acontece? Quando a gente faz atividade física aeróbica, ela vai movimentar a circulação sanguínea. E, por consequência, mais sangue vai chegar no cérebro como um todo, né? Ele vai ativar essa circulação. Tá, e o que isso tem a ver com a saúde? Tudo a ver com a saúde do cérebro. Por quê? Você leva, né? O sangue está levando mais oxigênio e nutrientes. Para onde? Para as regiões onde estão o que a gente tem de mais precioso, que são os nossos neurônios. Pode parecer um pouco abstrato, mas assim, o que acontece? A massa branca do cérebro, ela é aonde ficam os nossos neurônios, que são responsáveis por quem nós somos no dia a dia, né? Os nossos comportamentos, nossos hábitos, nosso temperamento, é tudo regulado pelo cérebro, né? Pelo funcionamento cerebral saudável ou não. E aí, à medida que a pessoa, ela regularmente faça atividade aeróbica, de preferência com uma orientação técnica, né, de um profissional, melhor para que ela possa ter essa saúde e esses neurônios estarem mais nutridos mesmo, né? Para que a perda de neurônio, que é natural com o passar da idade no ser humano, ela possa ser um pouco retardada, ela possa ir de uma maneira mais suave. Ou seja, com isso, a gente não precisa ter aquela ideia que às vezes o senso comum tem que chegou na terceira idade, na velhice, é aquela pessoa que fica doente, que fica em casa, que não faz mais nada. Exatamente. Inclusive, os estudos, eles mostram, né, que a pessoa que ela é ativa, enfim, o exercício físico funciona como uma prevenção para Alzheimer, Parkinson, depressão, entre vários outros transtornos ou desordens mentais, né? Exatamente. E uma outra coisa que eu ia te perguntar também, que é muito comum acontecer na academia, quando chega a época de prova, ou às vezes alguém tem TCC, tá fazendo alguma coisa, assim, que, né, exige bastante do nosso cérebro, porque precisa estudar, pesquisar, concentração, as pessoas não vão para academia. De que maneira, o que acontece aqui dentro dessa máquina que o exercício físico ajuda na concentração e no aprendizado? Você puder falar? Sim, claro. Então, exatamente. O momento, por exemplo, pré-vestibular, né, ou na fase do vestibular que a pessoa está, ou prova de concurso, ou TCC, ou prova de faculdade, qualquer momento mais estressante na nossa vida, o que acontece? Se você não está fazendo atividade física, a tendência é que você lide de uma maneira pior. Você vai querer buscar, o seu cérebro, né, inconscientemente, vai querer buscar muito mais prazer de outras maneiras. Então, o que acontece nesses períodos
períodos de pico de estresse onde a pessoa não faz atividade física, é bem comum ela buscar alimentos mais calóricos, né, com carboidrato e açúcar. Piora e aí aumenta o peso e a pessoa fica mais desmotivada, cansada e o estresse aumenta. Ao passo que se ela já vier numa atividade física constante e não parar, como você está falando, não interromper, né, nesse período de estresse maior, ela vai se manter muito mais saudável e o nível, né, de estresse, de cortisol mesmo, vai baixar. Porque a atividade física, ela faz com que o corpo, né, secrete hormônios que dão essa sensação posterior de relaxamento e de prazer. E aí a pessoa não vai precisar buscar o prazer em outro lugar, que normalmente quando a gente está mais estressado e ansioso, a gente quer carboidrato simples, né, e açúcar. E isso engorda. E você falou do cortisol, pessoas que têm o cortisol alto, geralmente têm dificuldade para emagrecer. Então é uma das primeiras coisas que a gente precisa regular, né, essa parte do estresse e a questão do sono. Na maioria das alunas, o sono é um dos primeiros benefícios que aparecem. Pessoas relatam pra gente que às vezes acordava 4, 5 vezes na noite e aí agora dorme direto. O padrão, né, muda do sono para quem está na atividade. Isso é importante também, porque o que acontece? O sono, a gente precisa durante o período de cerca de 8 horas, mais ou menos, que é a média, né, que um adulto precisa dormir, criança precisa mais, mas adulto uma média de 8 horas. Aí o que acontece? A gente precisa relaxar e entrar num sono profundo, sem essas interrupções, como você comentou, que as alunas relatam. Por quê? Porque é nesse momento onde a gente vai pro sono profundo, que ele precisa ser constante, ele precisa de algumas horas para entrar nesse processamento, é aonde o corpo vai se revigorar, a mente vai fazer uma espécie de uma faxina, né? Ela vai reorganizar as redes neurais que não precisam mais ser úteis, né? Que são às vezes de coisas de curto prazo, do dia a dia, ela vai limpar isso e aí você vai acordar 8 horas, né, 7 horas depois, de uma maneira como se fosse assim, você resetou a máquina, então você limpa, né, as redes neurais e você relaxa e acorda bem para o outro dia, então é fundamental. E aí uma coisa leva a outra, né, não se sabe bem se é o exercício físico que melhora o sono, ou se é o sono, ou se a pessoa começa, né, a melhorar, que deixa ela mais animada para atividade física, não se sabe muito bem, mas é fato que o sono e a atividade física, eles estão muito atrelados, a qualidade, né, deles. Inclusive tem pessoas que às vezes tomam remédio pra dormir e aí depois de um tempo com a prática regular, e aí como você falou, a gente não sabe exatamente onde que começa ali a movimentação, mas às vezes tem pessoas que até param de tomar remédio pra dormir. Né? Exatamente. Então, assim como tem pessoas que param de tomar medicação pra outras coisas também. E em relação a transtornos alimentares, o que você pode falar assim, né, da tua área de estudo com essa relação do exercício e dos hábitos, porque a neuropsicologia estuda bastante essa questão do hábito, do comportamento também, exatamente isso. A neuropsicologia, ela vai entender o que está ocorrendo na máquina, vamos dizer assim, né, no processamento cognitivo e o comportamento. Então, se tem um problema no comportamento, o que será que está se passando no cérebro que a gente pode, de repente, com esse profissional ajudar? Os transtornos alimentares, tais como os comumente chamados assim, anorexia, né, ou bulimia, ou a compulsão mesmo, sem que a pessoa faça, né, o vômito, mas ela coma de uma maneira descompensada, né? Tudo isso a gente engloba como problemas realmente que estão fazendo essa pessoa agir muitas vezes de um modo quase como se ela não tivesse controle sobre aquilo. É bem comum um relato, né, de pessoas que sofrem com isso, dizerem que não é como se eu não controlasse, eu não consigo parar. Né? Por exemplo, eu não consigo parar de pensar que, por exemplo, uma pessoa que está com anorexia, que eu estou acima do peso, ela tem uma distorção na imagem corporal. E isso tudo é de fundo psicológico, mas tem o biológico também, né? O cérebro, ele fica alterado. Então, nesse caso, é indicado, assim, se a pessoa passar por um neuropsicólogo, fazer uma avaliação para ver como está a alteração cerebral. Provavelmente, aspectos do sistema límbico estão alterados, que é onde as partes ali de emoções, né? De emoções, responsáveis pelas nossas emoções, e também o que a gente chama, assim, ó, tecnicamente, um nome que são as funções executivas. O que é isso, né, a grosso modo, de um modo mais prático? São as funções mais nobres que o ser humano tem, exatamente para ele poder conseguir se organizar,
ter prioridades e mudar hábitos e colocar objetivos, e ele conseguir seguir um passo a passo pela sua vontade e não só ir reagindo às coisas que vão acontecendo. É importante, e dá pra gente exercitar mais essas funções executivas, ou seja, dá pra gente trabalhar novos hábitos, mudanças. É simples, é fácil? Não. Imagino que também as suas alunas lá, elas devem relatar isso, principalmente quem tá parado muito tempo, né? Claro. Bom, uma última pergunta. É muito comum as alunas, enquanto fazem esteira, enquanto fazem exercícios mesmo de musculação, ficarem no celular ou ficarem lendo. Como que o nosso cérebro processa isso? De que maneira você poderia explicar o porquê que isso realmente não é favorável, tanto para os resultados e até para a segurança da pessoa? Exatamente. Então, o que acontece? Quando a gente vai ler uma revista, um livro, ou até mesmo um texto, ou ficar digitando no celular e ao mesmo tempo na esteira, a gente faz o que no nosso cérebro? A gente tem duas vias funcionando de modo concorrente. Então, alguma dessas vias vai sair perdendo. Então, uma vai entrar mais no automático para que a outra esteja um pouco mais ativa e mais tenha mais a tua energia, o foco da tua atenção. Né? Porque escrever ou ler e entender o que você está lendo e fazer atividade física de maneira correta, você concorda que né? São duas vias concorrentes. Sim. Então, a pessoa certamente vai ter um prejuízo em algum dos resultados. E, em geral, o que se observa? O prejuízo é na atividade física. Por quê? Se ela está lá na esteira, ela está caminhando e está com um livro ou uma revista, a tendência é que a pessoa comece a querer fixar, porque se o corpo dela está em movimento, o olho vai ter que fazer um esforço maior para fixar, para ela poder ler e entender e processar. Então a tendência é que ela fique com o corpo mais para frente, tente ficar fixa, né, para que ela possa compreender o que ela está lendo ou ver as letras, porque o corpo está em movimento. E isso tudo não é positivo e a pessoa não tira proveito nem da leitura, podendo até ter tontura, enjoo, dependendo, né, de como a pessoa reage, e ela pode se machucar, como você está falando. Imagina, cair da esteira, exatamente. Uma coisa assim, né? Exatamente. Da esteira ou da escada, porque a gente tem aquele simulador de escada, então precisa ter segurança nesse sentido, exatamente. Né? Não é indicado que a pessoa faça exercício e fique lendo. Ouvir música, sim, até estimula, né? Então pode pôr o fone se quiser, mas não ficar mexendo no celular ou lendo revista e livro, não é indicado, porque alguma dessas atividades vão sair perdendo. Então é isso, se organiza. Agenda um horário para ler e outro horário para fazer atividade, para fazer o exercício. E aí os dois você vai ter ali a maior performance, né? Exatamente. Bom, Viviane, muito obrigada. Eu adorei, assim, o bate-papo. Você esclareceu muita coisa, tá? Eu que agradeço, Ana Lu. Obrigada. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Say, hey, hey now, baby. Oh, mama, don't play now, baby.